Essas palavras eram ditas com inflexão profundamente comovedora. Olhos firmes, embora iluminados de intensa ternura, o generoso velhinho acariciou-lhe as mãos e começou a falar comovidamente. Examinemos tuas dúvidas de maneira particular, a fim de estudarmos uma solução adequada a todos os problemas, à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. E após uma pausa em que parecia catalogar os assuntos, continuava. Falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco, mas os exemplos são claros e convincentes. Também eu, atualmente, sou considerado como louco pacífico no ambiente dos meus. Em Jerusalém, viste Simão Pedro vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Viste Estevão morrer sob pedradas e que mais? O próprio Cristo, Redentor dos homens, não se furtou aos martírios de uma cruz infamante entre malfeitores condenados pela justiça do mundo. A lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Se ele, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões neste mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. O moço Tarcêncio ouvia aquelas palavras mansas e enérgicas com a alma dolorida, mormente no que se referia às perseguições infligidas a Pedro e no capítulo das lembranças de Estevão, às quais o velho amigo tinha a delicadeza de não aludir nominalmente ao verdugo. A respeito das dificuldades que dizes experimentar depois dos sucessos de Damasco, prosseguia Gamaliel serenamente, nada mais justo e natural a meus olhos experimentados nos problemas do mundo. Nossos avós, antes de receber o maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. Que região seria essa, se, guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Há tamareiras, frondosas e amigas, medrando nos areais ardentes. Essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados, cheios do pão divino, para matar nossa fome? Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais, que os habitantes eram intratáveis, devoradores de carne humana. Mas Josué e Caleb, num esforço heróico, penetraram a terra desconhecida, venceram os primeiros obstáculos e voltaram dizendo que dentro da região manavam leite e mel. Não temos aí um símbolo perfeito? A revelação divina deve referir-se a uma região bendita cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. A nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada. Acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária, enxergam no seu exemplo intuito de desorganização e de morte. Qualificam um apóstolo como Simão Pedro de pescador presunçoso e ignorante. Mas pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus, vi nele a figura do companheiro corajoso e digno que voltava das lições do caminho para nos afirmar que na terra do Evangelho há fontes do leite da sabedoria e do mel do amor divino. É preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem. Procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração. Gamaliel fizera uma pausa em suas expressões amigas e altamente consoladoras.
Saulo estava admirado. Aquelas comparações tão simples, aquelas deduções preciosas do estudo da antiga lei com relação a Jesus, deixavam-no perplexo. A sabedoria do ancião renovava-lhe as forças. Alegas tua estranheza, continuou o venerando amigo, enquanto o jovem o fixava com interesse crescente. Com a mudança de profissão e a falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas. Entretanto, Saulo, basta meditar um pouco na realidade dos fatos para que vejas claramente. Um velho como eu está na situação de Moisés, contemplando a terra prometida, sem poder alcançá-la. Mas quanto a ti, é preciso convir que estás ainda muito moço. Podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito. Para isso, é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho tão só com a leitura dos textos sagrados ou com os favores de quantos o estimavam. Certamente manipulou instrumentos rudes, aplainou estradas onde havia abismos, à custa de esforços sobre-humanos. E que me aconselhais nesse sentido? Interrogou o rapaz com profunda atenção, enquanto o velho mestre fazia longa pausa. Quero dizer que conheço teu pai, bem como sua situação de abastança. Naturalmente, nas suas expressões de afeto, não se negaria a te prestar todo o auxílio nesta emergência, mas teu pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário se não cooperasses com teu esforço próprio na solução dos teus problemas. E vives uma fase em que todo o trabalho enérgico se faz indispensável. Examinada a questão de família, vejamos sua condição profissional. Até agora, fosse rabino da lei, preocupado com os erros alheios, com as discussões da casuística, com a situação de evidência entre os doutores. Ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, como chamou a mim mesmo. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Como doutor da lei, isso não mais seria possível. Então, é necessário recomeçar a tarefa como o homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. O moço de Tarso demorou o olhar úmido de emoção no velho generoso e exclamou: Sim, agora compreendo. Que aprendeste na infância antes da posição conquistada? Perguntou o ancião previdente. Consoante os costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabeis. Não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa. Acrescentou Gamaliel com um sorriso sereno. Teu pai foi previdente, como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar suas mãos ao trabalho, antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é o movimento sagrado da vida. Fazendo um intervalo, como que procurando refletir mais profundamente, o velho mentor da mocidade farisaica voltou a dizer: Foste humilde tecelão antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestres do espírito de submissão. Não te sintas humilhado, regressando ao tear que nos surge. Presentemente, qual amigo generoso? Estás sem dinheiro, sem recursos materiais? À primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos. Mas não estás doente, nem envelhecido. Tens a saúde e a força. Não será mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Todo o trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios conquistados no mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade.
Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos e, tomando-lhe a mão, beijou-o com profundo respeito, murmurando: não esperava de vós senão esta franqueza e esta sinceridade que iluminam meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida, encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte, penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia. Em contato com as dores alheias, hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Tomado de grande alegria, o sábio velhinho acariciou-lhe os cabelos, exclamando emocionado: Deus abençoará tuas esperanças. Longo tempo ficaram em silêncio, como desejosos de prolongar indefinidamente aquele instante glorioso de compreensão e harmonia. Foi Saulo quem, denotando no olhar as muitas preocupações íntimas, quebrou o silêncio, dizendo receoso: pretendo retomar o ofício da primeira idade, mas estou sem dinheiro para a viagem. Se fosse possível, exerceria a profissão aqui mesmo em Palmira. Falava hesitante, deixando perceber ao venerável amigo a vergonha que experimentava com o fazer-lhe essa confissão. Como não? Obtemperou Gamaliel solícito. Considero que as dificuldades da volta não seriam pequenas. Entretanto, não incluo nos obstáculos os problemas do dinheiro, porque de qualquer forma poderíamos obtê-lo para as despesas mais urgentes. Refiro-me simplesmente aos perigos da situação que passou. Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso plenamente integrado nos teus novos deveres. Toda a planta é frágil quando começa a crescer. As tricas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. O rebento mais promissor não se desenvolverá se o cobrirmos de detritos e lama. É bom que voltes ao berço, aos nossos companheiros e à família como árvore frondejante, honrando a dedicação do divino cultivador. Mas que fazer? Tornou Saulo preocupado. O antigo mestre refletiu um instante e esclareceu. Sabes que as zonas do deserto são grandes mercados dos artigos de couro? O serviço de transporte depende inteiramente dos tecelões mais hábeis e dedicados. Assim, o compreendendo, meu irmão estabeleceu diversas tendas de trabalho nos oásis mais distantes, para atender às necessidades do seu comércio.